Oi, pessoal, tudo bom? Sou eu, Gustavo Holanda. Hoje a gente vai bater um papo sobre ligações químicas, tá certo? A gente falou sobre tabela periódica e as ligações químicas, elas são decorrências diretas da tabela periódica. Então, só para a gente contextualizar, a tabela periódica, a gente tem os elementos de 18 famílias, das quais a família 8A ou a família 18 é a mesma coisa, 8A era chamada antigamente, 18 é chamada atualmente. Essa família são os gases nobres. Esses elementos, pessoal, eles têm 8 elétrons na última camada, e isso dá a eles uma estabilidade. Eles são elementos estáveis, elementos que têm a última camada de elétrons completa, uma vez que, na última camada, o máximo de elétrons que podemos ter são 8 elétrons. Se a última camada for também a primeira, que é uma exceção, quando o elemento só tem uma camada, por exemplo, o hélio, nessa primeira camada só cabem 2 elétrons. Então, ele se estabiliza com 2. Então, a regra geral é o octeto. Oc de 8, teto de teto. É ter 8 elétrons na última camada, se estabilizar com 8 elétrons, o que a gente chama de gases nobres. Neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. E tem o hélio, que também é um gás nobre, também é estável, mas ele só tem uma camada. Quando só tem uma camada, ele se estabiliza com 2 elétrons. Então, vamos lá. Todos os elementos da tabela periódica querem ficar estáveis. E o que quer dizer isso? Como eles querem ficar com estabilidade, eles querem ter 8 elétrons na última camada. Eles querem ter o octeto completo, na sua grande maioria. Logo, para se ter o octeto completo, para se ser estável, para se ter 8 elétrons na última camada, para ter a configuração de um gás nobre, é preciso que eles façam ligações químicas. Olha aí como é interessante. Essas ligações são chamadas de ligações interatômicas, ligações entre átomos. As ligações entre átomos são de 3 tipos, tá certo? A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Olha bem, a ligação iônica, ela é uma ligação que vai ocorrer entre metal e não metal. Por isso é fundamental que a gente conheça a tabela. Então, quando eu tiver um metal ligado ao não metal, eu vou ter uma ligação iônica. Aí você deve estar se perguntando, por que iônica, Gustavo? Porque, veja bem, o metal ele tem tendência de perder elétrons. Eles são eletropositivos. Eles querem se livrar dos elétrons para alcançar uma estabilidade. E os não metais têm tendência de ganhar o elétron. Eles querem ganhar o elétron, eles são eletronegativos. Eles ganhando o elétron, que é a carga negativa, né? Eles alcançam a estabilidade. Então, veja, eu estou juntando um metal que quer perder elétrons com um não metal que quer ganhar. Quem perde elétrons fica chamado de cátion, fica com carga positiva. Por exemplo, o sódio é um metal da família 1A. Ele perde o elétron, ele fica Na mais 1. O cálcio, que é da família 2A, ele perde o elétron, fica Ca mais 2. O alumínio é da família 3A, ele perde 3 elétrons, fica Al mais 3. Então, veja bem, quem é da família 1A perde 1, fica mais 1. Quem é da família 2A perde 2 elétrons, fica mais 2. Quem é da 3A perde 3 elétrons, fica mais 3. E os não metais, 5A ganha 3 elétrons para ficar com 8. Se ele é 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. Quando ele ganha 3, ele fica com 8. Quem é 6A tem 6 elétrons na última camada. Quando ganha 2, fica com 8. E quem é 7A tem 7 elétrons na última camada. Quando ganha 1, fica com 8. Então, a gente tem aí uma caracterização bem direta. Metal perde elétron, não metal ganha. Logo, quem perde elétron vira cátion. Quem ganha elétron vira ânion. Cátion e ânion são chamados de íons.
Então, quando eu ligo o íon cátion, o íon ânion, eu tenho uma ligação entre íons, uma ligação iônica. Então, a gente vai reconhecer a ligação iônica quando ela ocorrer entre metal com não metal. Tá certo? Metal com não metal. É simples. NaCl, sal de cozinha. Na, metal. Cl, não metal. Então, a gente tem aí uma ligação iônica. CaO, óxido de cálcio. Cal de pintar parede. Cal viva, cal virgem. Óxido de cálcio, cálcio é metal, oxigênio é não metal. Uma ligação iônica. Reconheceremos apenas baseado nisso. Metal com não metal, ligação iônica. O que é importante a gente saber? As características. Como a ligação iônica ocorre com um cátion atraindo um ânion, é uma ligação entre íons, é uma ligação forte. Como ela é uma ligação forte, porque a carga positiva atrai a carga negativa. Como ela é uma ligação forte, ela é difícil de quebrar. Como ela é difícil de quebrar, você precisa o quê? Dar muito calor para que ela quebre. Então, os compostos iônicos apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição. Outra característica, os compostos iônicos são todos sólidos à temperatura ambiente. Eles são sólidos à temperatura ambiente, certo? Outra característica, os compostos iônicos são condutores de corrente elétrica, mas cuidado, em solução aquosa. O que é solução aquosa? Misturado com água. Então, eles são condutores de corrente elétrica em solução aquosa ou quando fundidos. O que é estar fundido? É estar no estado líquido. Gustavo, e se for no estado sólido? Não, não conduz. Só conduz no estado que? Só conduz no estado líquido ou em solução aquosa, misturado com água. Sal na água, conduz. Entendeu? Então, a gente tem essas características. Tem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Fusão é a passagem do sólido para o líquido, né? E ebulição é a passagem do líquido para o gasoso. Então, ele tem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Eles são todos sólidos à temperatura ambiente. Eles são duros e quebradiços. Eles são duros e quebradiços. Eles são formados por metal e não metal, né? Metais e ametais. E eles são também condutores de corrente elétrica em solução aquosa ou fundidos. Então, essas características básicas de um composto iônico a gente não pode esquecer. Outro detalhe, a ligação pode ocorrer agora entre não metais. Então, a ligação da água, H2O, hidrogênio é não metal, oxigênio é não metal. O2, que é o gás, o oxigênio que a gente respira, oxigênio com oxigênio, não metal. Quando acontece uma ligação entre não metais, aí muda toda a história. Por quê? Porque não metal sempre tende a ganhar elétron. Todo não metal tende a ganhar o elétron, tá? Como ele tende a ganhar o elétron, então quando eu junto dois não metais, os dois querem ganhar. Logo, se os dois querem ganhar, ninguém vai perder. E agora, Gustavo, o que é que eu faço? Aí tem uma saída bem inteligente. Eles vão compartilhar. Então, quando eu tiver não metal com não metal, eu tenho um compartilhamento. Eu tenho uma ligação covalente, uma ligação do compartilhamento. Eles estão compartilhando, tá certo? Então, eu tenho aí uma ligação covalente, uma ligação entre não metais. Logo, O2, N2, O3, ozônio, P4, fósforo, S8, enxofre, tudo isso é ligação covalente. Agora, H2O também é covalente, SO2 também é covalente, H2SO4, ácido sulfúrico, também é covalente. Notou? Não metal com não metal, covalente. Você resolve facilmente. Agora, presta atenção. Quando a ligação covalente for entre elementos iguais, O2, O3, P4, S8, aí eu chamo ela de covalente apolar.
covalente apolar, porque ambos têm a mesma eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a tendência de ganhar elétron. Então, eles puxam o elétron, é como se fosse um cabo de guerra. Eles puxam o elétron, cada um para o seu lado, só que eles têm a mesma força, eles têm a mesma eletronegatividade. Aí, o que é que acontece? O elétron não sai do lugar, fica no meio. Se ele fica no meio, ele não tem polo. Então, a ligação é apolar. Se eu tiver não metais distintos, por exemplo, CO2, NO, HCl, quando eu tenho não metais diferentes, aí eu tenho uma ligação covalente, só que agora ela é uma ligação covalente polar. Então, a ligação covalente é aquela que ocorre entre não metais. Se os não metais forem iguais, covalente apolar. Se os não metais forem diferentes, covalente polar. Não esqueça esse detalhe. Quais são as características dos compostos covalentes? Muito bom. Eles podem ser sólidos, podem ser líquidos ou gasosos à temperatura ambiente. Então, a gente tem, por exemplo, de sólido, eu posso falar para você aqui do iodo. O iodo é um pó amarelado, é sólido. A gente tem areia, que é o óxido de silício, também é um composto sólido. A gente tem como líquido a água, né, que tem 3/4 do nosso planeta. E gasosos, os gênios. Gênios? Sim, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, tá? Então, esses caras são gasosos. Então, os compostos covalentes podem ser sólidos, líquidos ou gasosos à temperatura ambiente. Gustavo, qual é o estado físico que eles conduzem corrente elétrica? Nenhum. Eles não conduzem corrente elétrica em nenhum estado físico. Nenhum. Tá certo? Os ácidos diarrênios, eita, complicou. O que é um ácido diarrênio? É o que começa por H. Olha como é fácil. HCl, HCN, H2SO4, HNO3, H4P2O7. Esses que começam por H, que são ácidos diarrênios, eles conduzem corrente elétrica em solução aquosa, porque eles ionizam. Eles formam íons na água, certo? Mas nenhum estado físico conduz corrente elétrica. Mas tem exceção. Qual é a exceção? O carbono. O carbono, ele tem duas formas alotrópicas que conduzem corrente elétrica. Alotropia é quando o mesmo elemento forma mais de uma substância simples. Por exemplo, o carbono, ele forma grafite, diamante, fulereno e grafeno, nanotubos. Tudo isso, ó, tanto o grafite quanto o diamante, é carbono. O que mudou foi que a natureza arrumou de forma diferente. Oxigênio, gás e ozônio, gás também são alótropos, é tudo oxigênio. Então, quando eu tenho mais de uma substância simples formada pelo mesmo elemento, eu tenho uma alotropia. Por que eu estou falando isso? Porque eu acabei de dizer a você que composto covalente não conduz corrente elétrica em nenhum estado físico. É verdade. Os ácidos, que são aqueles que começam por H, conduzem em solução aquosa, porque, como é o nome do processo, eles ionizam, formam o íon. É um processo químico. Mas tem duas exceções, o grafite e o grafeno. Grafite e grafeno são formas alotrópicas do carbono e conduzem corrente elétrica, e muito bem. O grafite conduz muito bem e o grafeno é um dos materiais mais interessantes. Numa das aulas da gente, eu vou falar sobre ele. Você vai ver como ele é interessante, tá? Então, a ligação covalente, ela tem pontos de fusão e ebulição menores do que o composto iônico, podem ser sólidos, líquidos ou gasosos à temperatura ambiente. É uma ligação mais fraca do que a ligação iônica e ela ocorre entre não metais ou não metais com hidrogênio. Porque hidrogênio é um não metal, mas ele é todo especial, então a gente considera ele como se fosse a parte. E para terminar, a terceira ligação entre átomos é a ligação metálica. Veja, a iônica é metal com não metal. A covalente é não metal com não metal. E a metálica vai ser o quê? Metal com metal. Então, ligação metálica é aquela que ocorre entre metais. Só metais. As ligas, por exemplo, ouro. O ouro da aliança, o ouro do anel, do transilizinho, o ouro da pulseira. O ouro, ele é uma liga metálica. Ele é uma mistura de ouro mais prata, ou ouro mais cobre. Então, é metal com metal. É uma ligação metálica. Os metais,
na temperatura ambiente, eles são sólidos, com exceção do mercúrio. O mercúrio é o único metal líquido à temperatura ambiente. Então, eles têm boa condutividade elétrica, altíssimos pontos de fusão e ebulição, metais, né? E são dúcteis e maleáveis. O que é ser dúctil? Formam fios. E maleáveis formam lâminas. Então, pessoal, esse é um ponto bem interessante. Metal com não metal iônica, não metal com não metal covalente e metal com metal metálica. Então, vamos dar uma revisada nisso e a gente está aqui com vocês para falar de ligação química, que é a busca da estabilidade. Certo? Abração para todo mundo e até a nossa próxima aula. Até mais, pessoal.